Olá, nessa aula prática vamos abordar aqui a utilização do banco PostGRI com a camada espacial PostGIS junto do TerraView 5. Bom, inicialmente nós vamos abrir aqui um arquivo vetorial, então vamos por esse caminho aqui, na pasta aqui de Bacias, Otto, Goiás. Então nós temos aqui um mapa, a gente observa que ao desenhar o mapa, não consta aqui a informação de projeção. Isso porque provavelmente esse arquivo shape não tem o arquivo PRJ, que diz qual é a projeção e o dado. Não tem problema. Como eu conheço a fonte de dados, eu sei de onde eu peguei esse dado, eu sei que esse dado está na projeção, na verdade é um lat long, né? Ele está no elipsoide somente, com o datum SAD69. Então a gente pode vir aqui com o botão da direita, informar o SRS. Se eu não sei qual que é o número, né, se a lista aqui estiver vazia, você pode aqui em filtro consultar, por exemplo, SAD 69. Aí vai aparecer a lista aqui embaixo, né, você tem o 4618 aqui, geográfico, né? Os demais aqui já são projetados, já estão no plano. Então é esse aqui, 4618. Então a gente pode dar OK. Você observa que o ponto laranja aqui sumiu da camada. E se a gente desenhar novamente, ou recompor aqui no zoom da tela, a informação também vem aqui para baixo, né? Lembrando que aqui embaixo é a projeção e o datum da tela, que não necessariamente tem que ser a da camada. Mas como a camada já foi informada como 4618, a primeira camada a ser aberta leva a projeção para a tela também. Bom, agora nós temos que se conectar ao banco PostGIS. Então nós vimos aí na instalação do PostGIS, a gente pode até verificar aqui no iniciar do Windows, que temos aqui a opção, né, de Postgres, PostGIS. Então tem aqui o PostGRI 10 e separado aqui está o PostGIS. Mas na verdade o PostGIS está instalado dentro dessa versão 10 do Postgres. Então se a gente quiser aqui abrir o PGAdmin, que é o administrador do banco Postgres, né? Então você tem aqui o navegador com o banco, o PGAdmin 4. Ao conectar aqui o PGAdmin, vocês provavelmente na máquina de vocês só deve ter uma única conexão. É que na minha máquina aqui eu tenho a conexão com outros computadores aqui do INPE, mas vocês todos devem ter esse aqui com escrito aí PostgreSQL 10. Então se você clicar o botão da direita aqui em propriedades, vocês vão verificar que essa conexão ela é localhost, né? Ela está conectada na própria máquina onde está rodando o banco Postgres. Lá no INPE eu tenho outras conexões que estão em outras máquinas. Então aqui eu tenho o endereço de outra máquina lá no INPE, né, com um banco Postgres também disponível para minhas atividades. Bom, o que interessa é esse aqui de vocês, que todo mundo tem aí, né, por default na instalação no seu computador local, todos têm esse banco aqui. Bom, ao abrir essa conexão, ele me mostra que existe aqui os databases, né, que são os bancos de dados. E todos devem ter aqui esse FGEL, que é o banco que está sendo utilizado aí durante essa semana do curso. E ao abrir o conteúdo desse banco, né, ele tem essa estrutura, tem um esquema, só tem um único esquema, que por default é o esquema público, está aqui o esquema público, e dentro do esquema público você vai encontrar toda essa estrutura aqui, né? Não vou entrar em detalhe em cada item desse, mas você tem aqui uma das partes mais importantes, são as tabelas. Então aqui eu já tenho um conjunto de tabelas, né, que já estão aqui dentro do meu banco, né? Tem algumas views que estão aqui, e tem também essas funções aqui, ó. Tem 1160
74 funções, que são as funções do banco PostGIS, que são recursos, são exatamente funções para você mexer com a parte matricial e vetorial do seu banco PostGIS, ok? Bom, então eu vou usar essa conexão aqui desse banco FGEL para colocar um mapa dentro desse banco aí. Esse mapa de bacias que está aqui no TerraView. Então, inicialmente, ao carregar o arquivo shape aqui, a gente põe o mouse em cima, verifica ali. Realmente é um arquivo que está no Drive C do seu computador. Agora a projeção já está correta. Outra coisa que eu vou verificar é a questão do encoding. Então, se a gente abrir a tabela aqui de atributos, a gente observar aqui o nome, o conteúdo aqui nas colunas, verifica se tem algum caractere estranho que não esteja acentuado corretamente. Então, eu creio que está tudo ok aqui, não tem problema nenhum de codificação de caracteres. Muito bem. Posso verificar também, posso não, é importante saber se essa geometria está bem formada. Porque se você clica no polígono, vamos aqui, ó. Opa! Já reclamou aqui. É por causa da o SRID foi informado ali localmente, mas não tem problema, esse não é um erro grave não. Bom, mas posso aqui em processamento vetorial verificar aqui, checar geometrias, a camada é essa, só tem uma, verificar, pronto, não há nenhuma geometria inválida aí que possa causar problema na hora de exportar esse mapa para o PostGIS. Então agora nós vamos criar a conexão com o banco para fazer a exportação desse mapa. Então inicialmente nós temos aqui que criar a conexão, aqui com esse botão aqui, de adicionar uma nova camada de fonte de dados disponíveis. Aqui está o meu seletor de fontes, eu tenho aqui PostGIS. Se caso vocês ainda não tenham criado, temos que criar uma conexão com aquele banco PostGIS. Então vamos aqui no adicionar, título, posso chamar de curso FGEL, o nome da conexão. Uma descrição é metadado, não é obrigatório. O servidor, aonde que está? Como eu estou no próprio computador onde está a base de dados, é só colocar aqui como localhost. A porta é a mesma porta que foi utilizada na instalação do Postgres, que é a 5432. Eu pedi para usuário e senha manter o mesmo, Postgres. Senha Postgres. Então, se a gente clicar aqui, já vai aparecer todos os bancos que estão lá disponíveis. O FGEL, que eu já havia criado, o template PostGIS, o próprio Postgres, o banco 2, que é um banco também de teste que a gente havia criado. Eu vou usar o nosso FGEL aqui. Pronto, e aí eu posso deixar salvo aqui a senha. Ainda tem aqui algumas configurações avançadas que não são necessárias nesse momento. E posso clicar em teste. A fonte de dados está ok, então realmente o TerraView está reconhecendo o banco. E aí você pode clicar em abrir. Pronto, aqui está a nova fonte de dados. Ok? Então posso cancelar, já foi definida essa nova fonte. Agora nós vamos fazer o intercâmbio de dados. Então, a camada está aqui localmente no disco rígido do meu computador e nós vamos transferir essa camada para o banco PostGIS. Então, vocês têm a opção aqui de intercâmbio. Então, aqui em intercâmbio de dados, essa janela, além de fazer o intercâmbio, lembrando que ela pode fazer também a mudança de projeção e datum. Bom, então eu vou selecionar o tipo de fonte de saída. Eu tenho um arquivo shape e eu poderia aqui também, olha, arquivo de vetor. Eu poderia criar um outro arquivo shape, fazer uma cópia dele, mudando a projeção.
mas não é isso que eu quero no momento. Eu quero vir aqui em PostGIS. E ele me mostra a conexão, a única que eu tenho, que foi criada agora há pouco. E aí o nome do conjunto de dados ou da tabela que vai ser criada. Eu vou manter o nome Otto Bacias _GO. O nome do arquivo shape era OttoGO. Eu vou colocar aqui Otto Bacias GO. É o nome da tabela que vai ser criada no PostGIS, né? E aqui o SRID, que eu estou mantendo mesmo. Mas caso tenha interesse, você pode vir aqui nesse botão e escolher uma outra projeção. Por exemplo, passar por uma UTM Sirgas 2000, zona 23 da UTM. Não é o caso. Eu quero manter em graus decimais usando o modelo da Terra SAD 69. Então, mantenho 4618. E posso deixar clicado aqui para criar o índice espacial. Isso é importante, todo dado geográfico ele ter essa indexação para facilitar a busca, o acesso disso no computador. É bom ter sempre essa indexação criada. Aí posso clicar no OK. Pronto. Ele reclamou, na verdade, da codificação. Apesar de a gente não encontrar caracteres acentuados aqui nesse mapa, ele está dizendo que a sequência de caracteres aí deu um erro porque não é a codificação UTF-8. Então, provavelmente, esse é um mapa que vem da ANA, né? Eu já conheço algum desses mapas, eu sei que eles estão em Latim 1. Então, na verdade, antes de fazer o intercâmbio, eu vou cancelar aqui. Vamos aqui com o botão da direita, codificação, Latim 1. Pronto. Então, se eu abrir a tabela novamente, né, não deve ter alterado nada, né, porque não tinha nenhum caractere acentuado, não deu para ver se realmente era a codificação UTF-8. Mas não é. Esse mapa é Latim 1. Então, agora eu posso fazer o intercâmbio para o mesmo nome. Vamos trocar aqui, Otto Bacias GO. E vou manter o 4618, que é a Latilong SAD 69. Ok. Opa, agora sim. Agora a camada foi exportada com sucesso. Clica no OK. Pronto. Só que ela não aparece aqui ainda, mas eu sei que ela está lá no banco. Eu posso até verificar aqui pelo PGAdmin. Então, se eu vier aqui em Tables, clicar com o botão da direita, Refresh, que eu já estava com a janela aberta, né? Então tem que atualizar a lista de tabelas aqui com Refresh. Pronto. Então, se a gente abrir agora isso aqui, a gente já encontra, só que eu coloquei o nome errado, né? Em vez de Otto, eu coloquei Ato. Não tem problema. Mas está aqui o nome da minha tabela criada. Tá? Então, nessa única tabela, se a gente quiser até abrir o conteúdo dela aqui e visualizar aqui, olha, você tem essa opção aqui, ó, View, Edit Data, você pode visualizar os primeiros 100 registros da tabela. Tabelas muito grandes, tá? Se você tentar abrir todas as linhas da tabela, pode demorar um pouquinho. Então, vamos usar só essa opção aqui das primeiras 100 linhas. Pronto, aqui está a tabela com todas as colunas, né? Tudo que estava lá no TerraView, só lembrando aqui, olha, você tem todas essas colunas aqui no TerraView, com o nome das bacias, área, perímetro. Aqui no PGAdmin também é o mesmo conteúdo, com a diferença que aqui na última coluna é onde está guardada os polígonos desse mapa. Então ele criou ali uma coluna chamada OGR Geometry, do tipo Geometry, que na verdade suporta ali qualquer tipo geométrico, com uma codificação hexadecimal aí, com aqui, esse monte de número aí,
é exatamente os polígonos do nosso mapa. É claro que o PGAdmin aqui, esse aplicativo PGAdmin, ele não vai conseguir mostrar o conteúdo disso daqui nessa coluna, porque ela está em codificação hexadecimal aí. Mas nós podemos abrir agora essa tabela do PostGIS, nós podemos abrir ela no TerraView. Então, eu vou usar o mesmo acesso aqui da fonte de dados. Né? Agora já aparece aqui curso GEL, selecionar. Ele me mostra todas as tabelas que lá estão. E o nosso arquivo de tabela já é o primeiro da lista aqui. Ó. Ele sempre vem com a palavra public, porque para mostrar qual que é o esquema, né? E depois o nome da tabela. Então, a gente pode até ver as propriedades aqui, olha. Você pode até fazer uma pré-visualização. Então, realmente é o nosso dado que a gente quer abrir aí. Então, selecionar, o mapa vem aqui para o explorador de camada. E se você colocar o mouse em cima, você verifica ali o esquema, o usuário, o host, a porta, o nome da tabela. Então, todas as informações lá embaixo, a projeção, né, o 4618, que é o SAD 69. Então, é exatamente o mesmo conteúdo. Então, se a gente desmarcar a camada de cima e agora a camada de baixo, é o mesmo conteúdo. Se a gente abrir a tabela aqui de atributos, também é o mesmo conteúdo apresentado aqui embaixo. Perfeito? Então era isso o objetivo dessa aula, esclarecer aí alguns detalhes a respeito da utilização do banco PostGIS. Então nós mostramos aqui que o mesmo mapa pode estar em duas fontes diferentes. Né? Originalmente ele era um arquivo shape e agora ele é uma tabela do PostGIS. Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho sempre que trabalhar com Postgres, PostGIS, ou posso trabalhar só com Shape? Quando que eu vou usar um ou outro? No PostGIS, você fazendo uso dele, você tem alguns recursos aí, como a gente já mencionou, né, as vantagens de você usar uma arquitetura de banco de dados do que você usar uma arquitetura de arquivos. Tá? Sistemas de arquivos é prático, é fácil quando você tem somente um único usuário. Mas num ambiente corporativo, que eventualmente vai ter várias pessoas querendo acessar a mesma base, é mais confiável você colocar isso na forma de um banco de dados. E também a questão de relacionamento desse mapa com outras tabelas que a gente vai usar aí durante alguns exercícios, é mais fácil você fazer isso na forma de tabelas dentro do PostGIS do que na forma de arquivos em Shape que estão lá em qualquer diretório do seu sistema operacional. Aqui está dentro de uma arquitetura de banco que é muito mais seguro, robusto e algumas ferramentas do TerraView estão mais adaptadas, mais preparadas para usar o mapa dentro do banco. Ok? Então era isso a nossa aula, muito obrigado, até uma próxima.